Vivo. Hoje vamos estar falando com a doutora Juliana Ferrari, de Curitiba. Vamos falar como a inflamação está relacionada com a depressão. Como a inflamação está relacionada com a depressão. Assunto hiper importante, dois assuntos parecem bem distintos, inflamação e depressão. E hoje eu vou estar falando com a doutora Juliana Ferrari, de Curitiba. E eu quero convidar você desde já para estar compartilhando essa live aí no seu perfil com a doutora Juliana. Já está entrando. A doutora Juliana Ferrari pratica a sua clínica em Curitiba. Olá, tudo bem, Sam? Tudo bem? Beleza, maravilha, querida. Como você está hoje? Eu estou ótima. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, doutora Juliana Ferrari, ela tem prática clínica em Curitiba e tem tido experiências interessantes, vasta experiência, trabalha aí não só com a nutrição, mas trabalha com o indivíduo como um todo. Ela não desconecta o seu intestino do seu cérebro, da sua pessoa, da sua vida. Uma abordagem bem interessante. Hoje, nesse bate-papo, estaremos falando de como a inflamação está relacionada com a depressão. Dois assuntos bem distintos, dois aspectos bem diferentes, inflamação e depressão. E hoje a doutora Juliana Ferrari vai nos ajudar a entendermos isso melhor. Doutora, bem-vinda, boa noite. Eu agradeço, Sam, pelo convite e é um prazer imenso aí poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, porque nada melhor do que falar de um assunto quando você viveu este assunto, né? Então, eu tive essa depressão e passei pelo vale, como diz, o vale da morte, mas Uau. eu consegui vencer e hoje o meu nicho é levar leveza para as pessoas. É fazer com que as pessoas realmente tenham amor próprio, se ame mais, né? Não só tratar a questão da nutrição, porque antes eu atendia nutrição clínica, né? Então, a partir do ano passado para esse ano que eu comecei a focar o meu nicho realmente no emocional, a nutrição com emocional. E o eixo intestino e o cérebro, eles estão muito interligados, né? Desde a formação, da nossa formação, já tem esse desenvolvimento. Mas eu sou, para quem não me conhece, eu sou nutricionista já, o ano que vem vai fazer 20 anos que eu sou formada. E hoje eu já estou na segunda graduação, que é biomedicina. Inclusive estou no último ano. Só que, Uau, parabéns, doutora. então, e pela correria, que é o último ano, é bem intenso, né? Você precisa de muita dedicação. E aí eu tranquei a faculdade agora para poder realmente finalizar as minhas pendências, como diz, né, a parte dos meus projetos, para poder dar continuidade e me dedicar 100% e para poder realmente fazer uma coisa bem feita, né? Uau, então, além de prática clínica, está aí concluindo mais uma graduação em biomedicina. E, gente, vamos fazer o seguinte: você já sabe a regra, você já sabe como é que funciona. Vamos mandar amor, coraçãozinho aí para aumentar essa live, subir essa live. Vamos amar aqui. Isso. A doutora Isso Juliana aí. Ferrari está se sentir bem amada, tá bom? E compartilha isso com os seus seguidores, com as pessoas, porque chegamos falando de um assunto bem peculiar, bem interessante e que, como a doutora falou, algo bem próximo a ela, com experiência própria. Eu queria conversar contigo primeiro, doutora, a seguinte pergunta, tá? O que é inflamação? A inflamação é um processo natural do corpo, né? Então, quando tem algo de estranho que adentra para o corpo ele vai reagir, né? Para poder estar combatendo a infecção. Então, por exemplo, se você tem uma bactéria que adentra no corpo, os nossos glóbulos, né? Os leucócitos lá, os glóbulos brancos, eles vão atacar para poder combater aquele agente que não faz parte do corpo. E mesma coisa acontece com certos alimentos, né? Quando você não consome alimentos
funcionais para o organismo, ele vai agir de uma forma inflamatória. Então, mas a inflamação é algo natural que faz parte, que temos o sistema imunológico adaptativo, o inato e o adaptativo, né? O inato é o que a gente já nasce com ele, e o adaptativo a gente vai adquirindo. Que, inclusive, a minha imunidade era baixíssima, baixíssima mesmo. E depois que eu mudei o meu estilo de vida, eu consegui melhorar o meu sistema imunológico. E precisamos realmente cuidar da imunidade para poder realmente tratar o processo inflamatório. Porque se a gente não tem defesa suficiente, realmente acaba tendo complicações futuras. Ótimo. Então, gente, atenção. Primeira coisa para a gente tomar nota. Inflamação, um processo normal. Inflamação, um processo natural. O processo endógeno que você tem. Né? A doutora falou o seguinte, é um processo de defesa do meu sistema imune me protegendo. Então, em si, aparentemente, de acordo com essa descrição, a inflamação em si não é algo ruim, mas é algo que para gerar uma defesa. Mas, doutora, em algum momento, ou em que momento, a inflamação torna-se algo ruim para o meu organismo? Porque, no primeiro momento, ela está atacando, destruindo aquilo que está veio me agredir, né? É meu sistema imune me defendendo. Então, um processo de inflamação, é o sistema imune inoculando, encapsulando um vírus, uma bactéria, e depois expondo para fora, né? Pondo para fora. Mas, em algum momento, a inflamação pode tornar-se algo deletério, algo que prejudica a minha saúde? Sim, porque nós temos a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? E como o assunto é depressão, a depressão é uma doença, né? Deixar bem claro que a depressão é uma doença e uma doença crônica. Então, quando atinge um nível de ser crônico, ele acaba sendo agravante por quê? Porque ele já percorre por um bom tempo, né? E isso já vem porque muitas vezes a pessoa ela está inflamada e a pessoa não sabe, não sabe. E quando ela começa a ter sintomas como o estufamento, né? O intestino já não funciona direito, a pessoa começa a ter sintomas de insônia, de vários problemas que o corpo ele começa a responder, aí realmente é algo que precisa realmente se atentar e tratar, né? Precisa de profissionais para poder estar cuidando. E se tratando da própria depressão, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa procurar um neurologista, um nutricionista, né? Uma equipe multidisciplinar para poder realmente tratar a doença. Então, perante a sua pergunta, Dan, é realmente quando se trata de eu considero uma inflamação crônica, né? Que ela já vem e aquilo vai se agravando. Mas não quer dizer que a inflamação aguda não é para se preocupar. Então, a partir que os sintomas eles vão se demonstrando, realmente você precisa ter esse cuidado maior. Perfeito. Então, gente, está aí. Toma nota aí, mais uma vez. As pérolas estão sendo jogadas e espero que você esteja tomando nota, te levando isso ao seu coração. Estou falando aqui com a doutora Juliana Ferrari, ela é clínica em Curitiba. Estamos falando sobre a conexão entre depressão e inflamação, ou entre a inflamação e a depressão. Gente, já sabe a regra, você vai entrando, vai compartilhando, você vai clicando no coraçãozinho. Vamos mostrar amor à doutora Juliana, tudo bem? Não, vamos amá-la, sentir querida, essa pessoa maravilhosa que está hoje à noite compartilhando com a gente o seu conhecimento, da sua experiência clínica. E atenção, ela falou para mim o seguinte, a inflamação aguda, ela é rápida, ela tem o seu papel inimigo, mas quando a inflamação deixa de ser aguda para ser crônica, ela começa a causar dano. Isso é muito interessante, tá, gente? Então, assim, a inflamação em si não é um problema, mas a inflamação torna-se crônico, ou seja, cronológico, ou seja, cronômetro, ou seja, tempo, ela começa a ser, sim, ser um fator de atenção especializada, atenção com cuidado, porque ela pode começar a causar dano tecidual. Né? Então, ela vai causar, elimina ali, tenta eliminar um patógeno, uma agressão, algo que fez problema, causou problema.
Mas se fica se alastrando, ela vai se propagando, ela começa a atingir outras células circunvizinhas. Os sinais inflamatórios são tão altos, começa a causar dano tecidual e até pode causar dano no órgão. Né? Você tem uma hepatite, né? uma esteatose, são todos processos, né, advindos de estresse oxidativo e que, em resumo, seria inflamação no órgão como um todo, né, doutora? Sim, e na verdade acaba formando fibrose, né? Necrose, como você colocou, e acaba destruindo as outras células, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem uma depressão, ela querendo ou não, ela acaba destruindo também. E com a pandemia, né? O Sam, que nós enfrentamos aí desde 2000, final de 2019, Sim. com o processo inflamatório, você vê que a depressão ela aumentou muito, muito. Hoje nós estamos mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Isso é um número, Uau. assim, muito alto, preocupante, né? Sim, Porque sim. só está realmente crescendo. Perfeito, perfeito. Então, assim, então já caracterizamos a inflamação. Falamos que a inflamação ela não é em si um mal, mas se ela for prolongada, persistente, recorrente, perpetuada, ela vai começar a causar dano. Vai causar dano tecidual, dano a um determinado órgão, a órgãos, que pode, então, começar a causar uma resposta, então, sistêmica do teu sistema imune. Em vez de uma resposta local, ela começa a ter uma resposta sistêmica. Uma resposta sistêmica desorganizada, ela pode começar a causar dano em outros órgãos. Você começa com inflamação intestinal, como a doutora falou, né? Eu tenho uma constipação, mesmo um quadro diarreico. Isso pode ser recorrente e perpetuar-se ao longo do tempo. Você começa com um quadro inflamatório, talvez, no intestino, começa então a se propagar para as articulações começam a mexer com outros nervos, e você começa a ter dano aí em outros órgãos. E aí, doutor, eu pergunto a ti, esse dano em outros órgãos, vamos pegar no caso um paciente que tem aí uma síndrome do intestino irritável, tá? Então ele está com o trânsito comprometido, ele está com o metabolismo comprometido. Ah, e você falou que há uma conexão entre o eixo intestino-cérebro. Então, se eu estou com o meu intestino comprometido, como isso começa a afetar, então, o meu sistema nervoso central, doutora? Então, primeiro a questão das bactérias, já não tem a colonização de bactérias provavelmente já está sendo afetada, né? A parte da mucosa do colo também intestinal. Então, isso acaba dificultando todo esse processo. E como você até falou, antes até de falar sobre a questão do intestino, que quando a inflamação ela acontece e pega o tecido, por exemplo, da pele, você vê que temos a dermatite, a psoríase, né, a alopécia, que é a queda capilar também é decorrente à inflamação, e a questão intestinal, que quando afeta, há uma diminuição do neurotransmissor, que a maior parte da produção da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, quando há uma diminuição dessa serotonina, não há um peristaltismo, né? Não acontece um peristaltismo intestinal, e isso dificulta o trânsito intestinal, então a pessoa começa a ficar com estufamento, a pessoa começa a ter esse descontrole mesmo metabólico, né? Na verdade, como você até citou, né, Dan? Sam, a inflamação, ela é sistêmica. Claro que tem locais que ela acaba afetando mais, né, como a questão do colo irritável. Então, lá está tendo um processo inflamatório, porque o nosso intestino ele tem as vilosidades e as microvilosidades. E no intestino delgado é onde que acontece a maior parte da absorção desses nutrientes. E quando está afetado esse colo, isso acaba o quê? Dificultando a absorção desses nutrientes. E isso vai afetar toda a parte metabólica do corpo, né? E não podemos deixar também de citar sobre a questão da glândula da tireoide, o hipotálamo, a hipófise, que tudo é um conjunto, né? Que faz parte desse sistema. Perfeito, muito interessante. Então, gente, veja que descrevemos inflamação, dois tipos de inflamação. Descrevemos inflamação aguda, inflamação crônica. Descrevemos o sistema nervoso rapidamente, sistema nervoso
a sistema imune inato e adaptativo. E aí estamos fazendo agora esse vínculo, interessante, doutora, fazer esse vínculo agora, dizer o seguinte: com o meu metabolismo comprometido, com minha absorção comprometida, com minha flora comprometida a nível intestinal, eu começo a ter deficiência, dificuldade na produção de serotonina, que é um hormônio que age diretamente no meu sistema nervoso central. Isso como nós falamos, introduzimos aqui, essa questão da inflamação que seria local. O desafio da inflamação crônica é que ela começa a ser generalizada. Então, a doutora falou, por exemplo, às vezes o indivíduo começa com síndrome do intestino irritável, pode desenvolver uma psoríase, ou mesmo uma artrite psoríaca. E você começa a ter o que nós chamamos esse pacote aí de doenças autoimunes. E aí começa, então, inclusive, esses sinais inflamatórios atacar as células nervosas, não é isso, doutora? Sim, porque as nossas células nervosas, a bainha de mielina, ela é composta pela gordura, né? E você vê que alguns estudos também mostram que, não sei se você chegou a ver, Ossan, um estudo não, tem vários estudos sobre isso, que muitas vezes a pessoa, quando olha o exame de sangue e vê o LDL, que é a gordura, que é tratada como ruim, ela, na verdade, acaba, em alguns casos, sendo benéfica quando ela está um pouquinho, no caso, no limítrofe, para o tratamento pro emocional. Porque a gordura, ela vai estar alimentando essas células nervosas. Então, a ciência, ela está o tempo todo em movimento, né? Então, você vê que antes, né, tem vários mitos que até hoje utiliza sobre a questão do ovo, sobre a questão de outros alimentos, só que a gente tem que olhar sempre pela ciência, sempre nos artigos científicos, porque os artigos científicos, eles vão realmente dizer o que realmente é verdade e o que não é, né? Isso. E aí, com a questão inflamatória, que ela acaba necrosando, acaba fazendo um processo fibrose, então acaba matando essas células nervosas. E estudos mostram que a depressão, ela pode futuramente desenvolver um Alzheimer ou uma outra doença relacionada à demência, né? Então, é algo assim que é muito preocupante, porque imagina se a pessoa ela já tem na família uma doença como Alzheimer, mal de Parkinson. E aí, se a pessoa ela tem o processo da depressão, a doença depressão, isso vai potencializar mais ainda problemas futuros. Então, onde que vem o cuidado maior? Mas o cuidado, ele começa de dentro para fora. De dentro para fora. Porque, às vezes, a pessoa que está com depressão, eu posso falar isso, sabe, Sam? Porque quando eu estive com depressão, a pessoa, ela dificilmente, ela acha que realmente precisa de ajuda. Ela não reconhece que está com depressão. As pessoas que estão em sua volta têm um papel fundamental nesse processo. Porque, imagina, eu gosto sempre de colocar um pouquinho sobre o meu quadro clínico que eu passei, porque a experiência que eu acho assim, que eu acho interessante, porque a pessoa, a forma que eu estou falando com você aqui, as pessoas elas vão realmente entender melhor e realmente ver que quando a pessoa ela está com a depressão, ela quer ficar o quê? Isolada. A pessoa ela não quer contato com ninguém. Só que com a responsabilidade perante o trabalho, a pessoa coloca o quê? Uma máscara. E a pessoa não vê que ela está doente, que ela está com a doença, né? Então, é algo que tem que ficar atento às pessoas que tem alguém que está com depressão na própria casa, tem que ficar atento com isso, com os sinais. Os sinais de isolamento, não quer sair, não quer participar de nenhum evento. A pessoa que gostava de fazer certa atividade já não gosta, porque a pessoa perde o prazer. Então, imagina, a pessoa que está com febre, né? A pessoa tem energia para poder fazer alguma coisa? Não
Não tem. Então, a depressão, ela é uma inflamação. A pessoa não tem energia nenhuma, nenhuma. Então, a pessoa que está em sua volta tem que começar a perceber os sinais. Que tipos de sinais são esses? Os sinais, geralmente, o primeiro passo é o isolamento. A pessoa que gostava de ir para tal lugar já não vai mais. A pessoa, muitas vezes, ela passa mais tempo no celular, ou às vezes nem passa muito mais tempo dormindo. Sim. Perde totalmente, perde o apetite. É muito interessante isso, porque percebam que hoje nós entendemos isso, assim, como você falou aí da ciência. A ciência ela vai evoluindo, coisa que a gente dizia que era verdade, antigamente já não é mais, e ela é muito dinâmica, né? Então, por exemplo, a própria questão aí, você falou aí de considerar, por exemplo, o colesterol entrou na lista dos vilões, né? Colesterol, baixo colesterol, e aí, assim, uau, bem, não é bem assim, né? A colesterol não é bem o vilão, calma, menos, né? Porque ele é a estrutura básica da formação dos nossos hormônios sexuais, principalmente, né? Então, a formação de testosterona está relacionado com concentração, está relacionado com volume muscular. O volume muscular está relacionado com produção de hormônios. Né? Então, assim, está uma coisa vinculada com a outra, e você fez uma coisa muito interessante. Perceba, gente, que a gente está vinculando aqui a inflamação com o processo de depressão. Então, veja mesmo, quando você tem o metabolismo comprometido, você vai comer seus alimentos. Vamos já considerar uma coisa, que tu comes bem, né? Que é basicamente assim, bem difícil. Né? Se você não for bem disciplinado, certamente tu estás aí chutando balde com frequência. Né? Mas vamos considerar que você está comendo bem, ou seja, ingerindo alimentos bons. Tá? Mas se o metabolismo está comprometido, você está absorvendo uma fração daquilo que tu precisarias. Né? Então, isso vai afetar as tuas taxas hormonais. Isso vai incluir, inclusive, talvez, indivíduos que passou por bariátrica, né? Porque vai ter um trânsito reduzido. A absorção, talvez, um pouco comprometida. Isso é muito interessante, gente, porque a partir dali, se meus sinais inflamatórios estão aumentando, isso vai causar uma fadiga no meu sistema imune, porque ele vai ter muitas frentes de batalha. Então, assim, uma coisa é quando você tem uma cidade forte e o inimigo está atacando só por esse lado de cá. Então, você vai lá e protege. Mas quando todo o entorno da tua cidade está sendo atacado, isso causa uma confusão na resposta imune. E esses sinais inflamatórios vão aumentando e os sinais de depressão também vão aumentando. Então, doutora, como agora eu vou percebendo, então, esses sinais de aumento dos sinais inflamatórios? Então, se tratando da questão da depressão, você fala isso, Sam? Isso. Então, esses sinais inflamatórios já começa pela questão intestinal, o intestino já não funciona adequadamente, a insônia está presente, a alteração do peso, ou a pessoa ela reduz muito o peso, ou ela aumenta muito. Você vê que o sobrepeso e a obesidade, ela é um processo inflamatório, né? Então, isso é um sintomas. A pessoa, às vezes, a pessoa, ela precisa fazer o que? Ela precisa fazer um check-up geral, né? Ela precisa fazer um exame para poder realmente detectar como que está a saúde. Se a pessoa ela não está bem emocionalmente, ela precisa procurar ajuda para o profissional pedir uma série de exames para poder realmente ver a causa, né? Porque a depressão, ela existe diversos subtipos, né? São subtipos de depressão. Temos a depressão, a distimia, a típica, a psicotópica, a psicótica, a bipolar, que a bipolar, ela é uma depressão a mais perigosa, que é considerada na psiquiatria. Porque Sim. a bipolaridade, a depressão com bipolaridade, ela pode ter um índice muito mais alto para poder cometer um ato contra a vida, né? Então, tem a E a depressão. pessoa que muda assim da água para o vinho Isso, de que é forma a pessoa repentina. fica eufórica, ao mesmo tempo a pessoa está triste, né? Sim. E assim, é de repente. Então, é por isso que precisa passar por um profissional adequado para poder realmente fazer uma série de exames, e não só exames de sangue, exames de urina, exames de imagem. O neurologista, ele é fundamental, né? O psicólogo para poder dar todo o suporte
na organização desses pensamentos, porque uma pessoa com depressão, a pessoa está com 80% dos pensamentos no passado, 10% no presente e 10% no futuro. Ela não tem Sim. expectativa. Ela não tem. Ela é a pessoa depressiva, ela é uma pessoa morta-viva. Ela Sim. anda, mas está viva. Ela perde a capacidade de sonhar, né? Perde, Ela não explora totalmente. mais nada, né? Então, me diz uma coisa, doutor. Então, assim, como a inflamação influencia meu estado emocional? Porque, gente, só lembrando, tá? Tem um artigo bem interessante, inclusive é tema de uma das minhas palestras, que eu falo da como a modulação do sistema imune influencia o sistema nervoso central, em que se você medir, por exemplo, as interleucinas, por exemplo, principalmente interleucina 1 beta, interleucina 6, o grau de depressão, né, de baixa, moderada a alta, está diretamente, isso é muito interessante, diretamente proporcional aos sinais inflamatórios, né? Então, a inflamação contribui, eu tenho um fator emocional, né, que não vai me facilitar eu sair desse globo de hamster, né, que eu estou aqui vivendo, né? Mas, assim, doutora, se a inflamação é influenciada por minha dieta, e você falou aí, né, tem uma dieta pró-inflamatória. Deixa eu perguntar para ti, doutora, o que é uma dieta pró-inflamatória? É uma dieta realmente que ela não é funcional, né? Vamos colocar numa forma mais simples das pessoas entenderem. É uma dieta que realmente ela acaba trazendo mais radicais livres para as células. Então, que faz com que quando uma pessoa não se alimenta adequadamente, que busca alimentos industrializados, que buscam alimentos que realmente é de fácil acesso e acaba prejudicando o organismo, então isso acaba fazendo o quê? Aumentando realmente o processo inflamatório, que é as citocinas, as interleucinas, fazendo com que haja um aumento desses radicais livres, aonde que vem o estresse oxidativo, né? Aonde que você precisa entrar com uma alimentação funcional para poder melhorar o processo inflamatório que está acontecendo com o corpo. Então, você precisa tratar de dentro para fora. Então, você precisa também suplementar com probióticos para poder fazer com que esse intestino ele tenha bactérias boas, benéficas, para poder combater as doenças, né? Combater as toxinas. Tá, então, gente, veja que interessante. Alimentos que promovem a produção de radicais livres, ou liberam radicais livres no teu organismo. Esses radicais livres vai fazer com que tu produza as respostas inflamatórias, ou resposta imunológica, para precisar causar sinais inflamatórios. Então, ela falou o seguinte, a doutora Juliana falou para mim o seguinte, Sam, reduz a ingestão de alimentos industrializados. E, na realidade, gente, isso é muito interessante, porque o que é formação de radicais livres? Porque, veja mesmo, é uma prerrogativa. Isso é muito interessante. É uma prerrogativa do teu sistema imune. Ele precisa responder às informações que chegam a nível celular. É uma prerrogativa do teu sistema imune, do teu arsenal imunológico, responder. Ele vai responder de forma precisa e, às vezes, de forma desorganizada. Se ele recebe algo que ele não sabe do que se trata, ele vai responder de forma desorganizada. Os radicais livres que ela está falando são exatamente essas substâncias, alimentos, porque é interessante. Eu vou tomar remédio, tudo bem, mas você se alimenta com mais frequência do que você toma remédio. Então, você pode estar continuamente, mesmo sem entender, passando informações para a tua mucosa intestinal dizer o seguinte: responda mais, inflama mais. Isso vai gerar um excesso de radicais livres, o processo inflamatório vai aumentar, eu vou ter a absorção comprometida, eu vou continuar tendo, talvez, aí um ataque, certamente, ao meu sistema nervoso central e periférico. Então, vou estar com dores, certamente. Tá? Vou estar com o meu sistema nervoso central comprometido, porque minha produção de serotonina está comprometida. Né? Minha absorção comprometida. E aí eu lhe pergunto, doutora, eu estou agora me sentindo depressivo, deprimido,
eu estou me sentindo com dores, tá? E aí isso me leva, de certa forma, à busca de gratificação rápida e simples. Então, a resposta no tratamento é um processo, né? Que na verdade, o tempo ele vai de cada paciente tem um tempo X. Tem pessoas que vai ter uma resposta rápida no tratamento quando você entra com a parte da nutrição, que entra a questão dos suplementos também, que são fundamentais para poder você conseguir obter uma resposta mais rápida, né? Então, depende muito de como você está tratando o paciente. Na realidade, eu tô me colocando como paciente, tá certo? Estou me sentindo deprimido, depressivo, estou com dores. E aí, eu talvez me sinta, como eu estou com pena de mim, como eu estou, sabe, voltando no passado, eu talvez me sinta no direito de buscar uma gratificação imediata. E aí eu dizer assim, cara, então eu mereço, né? Isso ocorre, eu mereço a fatia de torta. Cara, eu tô mal assim, sabe de uma coisa? E aí isso vai trazer alguma recompensa imediata para mim, alguma sinalização química vai dizer, me trazer euforia. Como é que acontece isso, Sim, doutor? né? Sim, né? Porque, na verdade, é aquele gatilho da autossabotagem, né? E vem a questão das crenças também, que está muito ligada. As crenças que a pessoa acaba gerando e criando, e aquilo vai solidificando. E isso faz com que o cérebro, ele acaba, como diz assim, de uma forma mais fácil, assim, de entender, é como fosse viciando, né? Viciando essas crenças, potencializando, e naquele momento a pessoa, ela sente o prazer de estar comendo aquele alimento que não faz bem para a saúde. Mas, ao mesmo tempo, depois vem um arrependimento, porque vem aquela questão do cérebro, né? Que é lá dos ancestrais, né? Que a pessoa ela come porque ela antes faltava o alimento, né? Então, Sim. o cérebro, ele tem a necessidade de estar, é que nem um urso, né? Você se alimentar uma quantidade grande desse alimento para poder você se sentir satisfeito. E, na verdade, você não precisa daquela quantidade grande. Mas isso vem lá dos ancestrais, desde da época do homem da caverna, que caçava, né, para poder armazenar. E isso, com essa disfunção, com essa parte inflamatória, isso acaba também gerando esse desequilíbrio. Vamos colocar um desequilíbrio, porque, na verdade, a vida da gente nunca vai ser equilibrada. Eu digo que a gente é que nem um eletrocardiograma, entre altos e baixos, né? Se a gente ficar em linha reta, a gente morre. Então, a gente tem que buscar a harmonia, né? A harmonia na questão da alimentação. Mas tem que tratar, nesse caso aí, Sans, tem que tratar o emocional. Você precisa trabalhar com buscar uma psicóloga para poder trabalhar com essas crenças, trabalhar com a questão da nutrição, que entra com o equilíbrio alimentar, para poder realmente fazendo com que o corpo ele entre em estágio de equilíbrio, sabe? Sim, então, gente, veja que interessante. Então, porque eu estou inflamado, porque eu estou tendendo a ter sinais inflamatórios acentuados, meu sistema nervoso central começa a entrar num processo depressivo, meu emocional cai, e aí eu me sinto merecedor, né, de uma fatia de bolo a mais, um pote de sorvete a mais, uma barra de chocolate a mais. Isso vai aumentar minha carga de sinais de excesso oxidativo celular, aumentar meus sinais inflamatórios e apesar da minha, né, que o açúcar traz isso, né, da minha euforia momentânea ou daquela satisfação momentânea por estar ingerindo alimentos que me causam estímulos, né? Isso vai depois vir a fatura do autoflagelamento, talvez. Puxa, eu realmente não vou mudar, já estou aqui mesmo, já chutei o balde para lá, eu vou chutar mais ainda, né? E aí a doutora falando o seguinte, o indivíduo começa a entrar então no pensamento de autossabotagem, né? Então veja mesmo, gente, como é importante aí agora uma parceria,
né, dos familiares, né, lembrar a pessoa, e assim, veja que ela já falou aí de dois profissionais aí, né, do psicólogo e do nutricionista, né, porque como eu estou nessa corrida aí, nesse globo do hamster, e não estou conseguindo sair, né, eu penso sempre para trás, né, penso às vezes que os destroços que eu tenho atrás da minha vida, de como as coisas estão dando errada, e de como eu não estou tendo sucesso, e aquele quadro de depressão aumentando. Isso, gente, está relacionado com o processo inflamatório, né? Então, além do emocional, lembra, quanto mais inflamado o indivíduo vai estar, maior serão, os estudos mostram isso, né, o quadro de depressão. Então, veja mesmo que a inflamação está diretamente conectada com a depressão, ou a depressão tem conexão com a inflamação, né? Então, assim, o acompanhamento de um profissional faz a diferença. Ela falou da alimentação, reduzir, tirar, né, os alimentos pró-inflamatórios, né? A doutora Juliana citou os industrializados, né, que são fáceis, você simplesmente abre o pacote, ingere aquela gratificação negada, é hiper salgadinho ou é hiper docinho, né, que dá um estilo da resposta imediata, né? E não só a questão industrializado, mas temos o leite, né, o leite de vaca, que além de ser alergênico, ele acaba sendo oxidativo, né? Então, até pela presença da caseína, a lactose e também o glúten, que ele acaba sendo muito prejudicial. Então, claro, se a gente for analisar o trigo há 20, 30 anos atrás, é totalmente diferente do glúten hoje. Você vê que teve uma pesquisa também que foi feito lá no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está em primeiro colocado em depressão, né? Aqui no Brasil. E lá foi detectado que o maior índice de depressão lá era devido ao agrotóxicos na plantação de fumo, né? Então, você vê que os agrotóxicos também, ele acaba sendo muito prejudicial para a saúde emocional, não física, né? Mas para a parte mental também. Então, você tem muitos alimentos hoje que, na verdade, lá atrás eles eram considerados saudáveis e hoje não são tão saudáveis. E essa questão de dietas, de alimentos, tem várias, né, controvérsias, porque tem vários cientistas que falam que o jejum intermitente, ele é benéfico, mas aí vem a comissão dos nutricionistas que realmente não é benéfico, e aí vem a parte da dieta cetônica, que ela tem um ponto positivo, só que cada um é diferente do outro, né? Então, cada um tem uma realidade. Então, às vezes, a pessoa ela está com um problema renal, um problema hepático, e vai fazer uma dieta cetônica, né? Então, isso vai comprometer mais ainda o sistema renal. E então, assim, é algo que a pessoa não deve seguir como diz, as dietas da moda, né? A pessoa precisa realmente buscar a ajuda de um profissional para poder orientar a melhor conduta. E não quer dizer que eu até comentei sobre a questão do leite, do glúten, que a pessoa ela é proibida a consumir o glúten, a lactose, né? Igual esse período, uns 2 meses, não, o tempo está passando tão rápido, foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro, que eu atendi um rapaz que tem psoríase, inclusive eu entrei com beta-glucano, que teve uma resposta excelente na psoríase, e realmente, quando ele começou a tirar certos alimentos que são inflamatórios, que o leite ele aumenta a inflamação. Quando se faz uma cirurgia, por exemplo, dos primeiros alimentos que tem que tirar é o leite, porque ele aumenta o muco, né? Isso sim se comprova. Então, ele teve uma resposta significativa quando ele tirou totalmente o glúten e a proteína do leite, né? Então, ele é um caso à parte, mas tem outras pessoas que não têm necessidade de tirar 100%. Então, cada caso Isso é muito legal, isso que tu estás falando,
doutora Juliana, porque a, as abordagens elas são múltiplas, né? A foto do dia é uma, né? O indivíduo ele é dinâmico, né? O grande desafio de trabalhar com as ciências biológicas é isso, é que cada pessoa é um sistema isolado em si, né? Eu não posso... Tem gente que toma café até 7 horas da noite, 10 horas da noite e dorme com uma pedra, né? Se eu tomar café depois das 3, eu fico parecendo uma coruja dentro de casa, né? A cafeína não faz efeito na pessoa? Faz efeito, mas o efeito do metabolismo é diferente. Mas continua sendo um alcaloide que produz, aumenta a concentração, dilatação da pupila, né? Taquicardia, vasoconstricção, etc. e tal. Mas cada indivíduo isolado. E aí, gente, a doutora, eu vou perguntar para ti. Então, na sua prática clínica, você tem usado, né, para cada pessoa ter feito suas recomendações, no caso aqui, redução de comidas processadas, industrializadas, né? E você também chegou a fazer o uso de nossos suplementos, né? O Biovit do Glucano, no caso, que são beta-glucanos exclusivos da SEMS. Como é que tem sido aí, qual a contribuição, né? E qual o lugar que você tem usado, que momento você tem usado, no caso, o Biovit do Glucano, né, que é o nosso beta-glucano, em casos assim que você pega de inflamação ou mesmo de caso depressivo com inflamação? Então, eu conheci este suplemento no início da pandemia, né? E eu fiquei bem resistente para poder usar no início, porque eu já tinha o hábito de usar um outro suplemento X que eu já usava já há muito tempo. E como a minha imunidade era muito baixa, quando eu recebi a amostra, eu comecei a aplicar em mim, né? E eu tive uma resposta, assim, excepcional. A minha imunidade melhorou, assim, não fazendo a questão de propaganda, tá, Sam? Mas, assim, mas a minha imunidade... É difícil, né? Mas minha imunidade, ela melhorou muito. E perante os pacientes, eu comecei a aplicar nos pacientes de cirurgia, né? De cirurgia bariátrica, no pós-operatório. Depois, eu comecei a aplicar nos pacientes com problemas nos tecidos, como dermatite, psoríase, com qualquer inflamação que tinha no tecido, eu comecei a aplicar. Olha, claro que cada um tinha uma resposta diferente, tá? Mas Menos de tempo, né? a questão, assim, da pessoa estar debilitada, com 5 dias, eu já tinha uma resposta. Puxa vida. Com 20 dias de tratamento, a maior parte dos meus pacientes obteve uma resposta bem significativa. E na pandemia, eu prescrevi muito o Biovit, e ajudou, assim, as pessoas que estavam com Covid e as pessoas que estavam prevenindo mesmo, né, entrando como prevenção. Sim, Então, sim. assim, eu tive uma resposta boa, assim, em várias patologias. Não tem, assim, uma patologia específica, né? Paciente Perfeito. com câncer também, né? Que ia Sim. para o procedimento de quimioterapia, de radioterapia. Teve uma resposta muito boa na recuperação. Teve muitos pacientes que não teve aquele sintoma de desconforto, né? Que a quimioterapia, ela traz. Então, assim, o paciente ele estava mais forte para poder realmente fazer o tratamento com... É Doutora, maravilhoso. deixa eu perguntar para ti. Você, em média, né, geralmente você trabalha com adultos, tá? Mas como é que é o teu protocolo? Você, quando fala assim, eu tive resultados maravilhosos, você usou a mesma quantidade de forma contínua, você dá dose e ataque, depois você titula para menos. Como é que é a tua prática clínica, doutora? Olha, geralmente, igual como eu comentei, varia muito de paciente para paciente, mas quando o paciente ele vai iniciar o tratamento, entra com uma dose de 30 ml, né? A pessoa pode tomar de 10 ml 3 vezes ao dia, às vezes a pessoa toma 15 ml 2 vezes ao dia, ou às vezes a pessoa toma uma dose de 30 ml uma vez só, dependendo da rotina da Legal pessoa. essa abordagem, legal, e legal de dividir pelo dia.
gostei disso. Então, e isso facilitou muito, porque assim, e nós aqui no laboratório, a gente depende muito com vocês da prática clínica, né? Porque assim, a gente sempre recomenda, né, o uso 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, então assim, também a dose diária. Né? O que for mais conveniente para o paciente, aquilo que facilitar a adesão dele, porque a grande dificuldade nós, como profissionais de saúde, é fazer com que o paciente possa aderir à prática clínica, né? Aderir ao protocolo, né? Então, está dizendo o seguinte, a minha dose diária é 30 ml por dia como dose de ataque. Se ele preferir tomar 2 copinhos desse, né, 2 vezes ao dia, 2 vezes pela manhã, 30 ml, está feito, bingo, está pago. Né? Se quiser fazer 10, 10 e 10, também vai ser interessante. E aí, tuas respostas são, você tem mensurado resultados aí em 5 a 20 dias, né? De 5 a 20 dias. Então, tem paciente que no dia seguinte já tem uma disposição, outra disposição. É impressionante. Não, sério. É impressionante. Eu Perfeito. que tinha uma Hoje, imunidade, eu tinha uma imunidade tão baixa, só para você ter uma ideia, né? Você que é da área da farmácia, é, até 1 ano de idade, a minha mãe me deu banho de água mineral. Aquela questão de proteção. Então, imagina sim, a minha imunidade. ela limpava o chão com álcool. Aham, justamente, tudo com álcool. Então, assim, imunidade muito baixa, muito baixa. Qualquer virose, eu pegava, só para você ter uma ideia, eu viajei poucos dias atrás, lá para minha terra natal, lá no Espírito Santo. E eu cheguei lá na casa do meu avô, que eu tenho um avô ainda vivo. E lá na fazenda, todo mundo estava com uma virose. E assim, eu não podia ter ninguém perto com virose, que eu abraçava tudo, né? Eu não peguei a gripe. Eu fiquei 10 dias, não peguei. Todo mundo pegou. Mas o quê? Vem a questão da alimentação, vem a questão da suplementação. E não só o suplemento, como você citou o beta-glucan, mas também, que é o Biovit, mas é a vitamina D, que geralmente eu faço suplementação, o ômega 3, que ele é fundamental para o tratamento da depressão, o magnésio, o complexo B, né? Não vou citar o B12, B6, não, é o complexo B em geral, o triptofano. Então, são suplementos, ao conjunto de suplementos, ele vai proporcionar um benefício. Inclusive, que eu sou, assim, apaixonada, eu faço até a biomedicina com a intenção de estar aplicando a ozonioterapia, né? O ozônio, ele, assim, existem diversos trabalhos, claro que tem profissionais, tem cientistas que não gostam, mas, assim, é muito novo ainda nessa área da cura, mas eu sou apaixonada pela parte da ozonioterapia, né? E eu até coloco um desafio, né, para Ok. o laboratório inserir o ozônio no creme aí, ó. Naquele creme. Isso, nosso Nova Corporis, exatamente, que a gente pegou o beta-glucano exclusivo, Eu né? quero, eu Do quero Biovit. experimentar. Inclusive, eu quero experimentar ele para poder ver como que ele reage na parte facial. Ele tem sido maravilhoso. Quem tem usado está apaixonado pelo Nova Corporis. Ele tem realmente uma hidratação profunda. Ele ataca, né, reduz os radicais livres, rejuvenesce, porque ele tem esse aspecto de modulação do sistema imune. E assim, paralisia de expressão, pós-cirúrgico, estrias pós-parto, tem sido realmente assim, muito interessante ver o relato, porque tem sido usado, doutora, principalmente pelas Nutris, que são nossas clientes, né, nossas clientes principais, né? E a gente tem mandado a amostra para vocês, e assim, uma vez elas usando, elas não param de usar, ficam comprando, né? Estou recomendando na loja local, porque e tá aí, gostei do desafio, hein? Eu vou levar essa aqui, vou tomar notas, vamos ver como é que a gente pode fazer para, quem sabe, lançar aí o Nova Corporis, né? Com E o é claro que ozônio aí. eu vou provar, porque eu já provei o Biovit, né? Aquele com vitamina C ainda eu não provei. Eu vou provar para poder até estar aplicando nos meus clientes também. Esse daí eu não Isso é provei, muito nem bom, esse e nem o creme. Mas acredito que seja um produto também muito bom, né? Porque eu sou prova viva, porque minha imunidade baixíssima, minha imunidade é outra. Tem muito tempo que eu não fico doente, né? Bati até na Não. madeirinha aqui.
Não, o que nós temos ouvido realmente é um privilégio de poder servir preceptoras como você, doutora, e servir pacientes em todo o Brasil e fora do Brasil também, com o que há de mais excelente imunossupplementação. Né? Esses 30 anos de pesquisa faz a diferença. A molécula de beta-glucanos nossa é exclusiva, é diferente porque o nosso processo de manufatura, de isolamento, de trabalhar com a célula é diferente. O resultado, então, não pode ser outro diferente. E aí, ver preceptores, né, sérios e profissionais da sua magnitude aí, aderir aos nossos produtos, para nós é um privilégio, doutora. Eu estou falando aqui com a doutora Juliana Ferrari, ela tem prática clínica em Curitiba. Doutora, como eu faço para conhecer mais o seu trabalho, para lhe acompanhar, se eu quiser fazer consulta contigo, como é que eu lhe acho na internet, nesse mundo cibernético? Então, no meu Instagram, né, esse Instagram aqui, que geralmente eu estou postando conteúdos, que é um Instagram novo, né, o antigo Instagram eu não estou publicando mais, mas tem o meu WhatsApp também, que você consegue ter acesso aos agendamentos. Eu faço agendamentos tanto online como presencial, que é o 41, que é o código, que é o 99807 2249. E eu estou assim, a mês que vem, Sam, eu vou lançar o meu e-book de receitas, né? Receitas para o sistema Só mais lançamento desse imunológico. e-book. Como? Receitas para o sistema imunológico para poder equilibrar justamente o emocional, né? Uau, Essa é a maravilha. Vamos fazer esse intenção. lançamento numa live, vamos jogar no meu canal de YouTube, fazer um podcast, jogar no meu canal de YouTube para disponibilizar aí para pessoas poderem fazer, porque o emocional tem sido cada vez mais, tem tido cada vez mais um papel central, né? E se minha alimentação pode contribuir com isso, E a ei, base, toda né, vez. Sam? É a base. O emocional, se não estiver bem, você não consegue fazer nada. Você se Sim, apaga, você fica numa sombra, no escuro. E quando você perfeito. cuida de dentro para fora, você consegue obter todos os seus sonhos. Maravilha, que legal. Doutora, é, gostaria de agradecer sua participação. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento com o nosso público, com as pessoas de todo o Brasil. Mais uma vez, é uma honra, um privilégio poder servi-la com os nossos produtos, com nossa ciência, nossas pesquisas. Quero parabenizar também a Heloísa, moça que capitaneou essa nossa live. A pessoa ficou um gostinho de quero mais, né? Porque temos que encerrar para salvar. E tem Né? muito Vamos assunto, voltar né, aqui. Sam? Porque assim, o sistema imunológico, ele é muito amplo. Ele é muito amplo, é muito complexo, né? Sim, Então, sim. assim, se começar a conversar realmente na parte da ciência, vai horas, né? Porque para a pessoa compreender, você tem que ir por etapas, né? Por etapas. Perfeito. Doses homeopáticas para que possa ser digerido de forma e fazer sentido, né? Então, precisa estar pedindo. Justamente. Daí, gente, fica aguardando aí nossa live, nosso podcast. Quem não se inscreveu no meu canal de YouTube, se inscreva lá, San Silva No Limit, lá no YouTube. Se inscreva. Lá estou Eu, sempre colocando conteúdos que vão eu, acrescentar você, eu a sua tenho meu vida. canal também, tá, Sam? No Opa! YouTube. Só que Qual tá, o eu nome? não publico quase nada. Agora eu vou começar a publicar. É Juliana Ferrari Oficial. Juliana Ferrari Oficial. Segue ela lá no YouTube, segue ela aqui no Instagram. Manda um coraçãozinho, gente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Fica aguardando aí. Obrigado, doutora. E aí, Um grande depois que eu abraço, provar, querida. quando eu experimentar aquele creme, aí eu dou um feedback aí pra vocês. Mas eu acredito que vai ser 100%. Bingo! Vai ficar devendo com certeza. Vai receber o seu creme aí e quero ouvir bons relatos, doutora. Um abraço, Sam. Tchau, obrigado, Tchau. querida.